Olá, hoje a gente vai mergulhar na vida e, claro, no pensamento de Agostinho de Hipona, que foi uma das figuras mais influentes da história ocidental, sem exagero. A jornada dele, de um estudante super ambicioso a um bispo revolucionário, não apenas refletiu a crise da sua época, como também ofereceu respostas que ecoaram por mais de 1000 anos. E olha só essa frase que poderosa, é da sua obra mais famosa e já entrega o tema central da filosofia dele. A ideia de que a história é um campo de batalha entre dois reinos, o terreno e o espiritual. Uma ideia que ele desenvolveu enquanto o mundo ao redor dele estava literalmente desmoronando. Para a gente ter uma dimensão do impacto das ideias dele, a gente precisa voltar no tempo. Pensa só, o ano é 410 depois de Cristo. Roma, a cidade eterna, tinha acabado de ser saqueada. E para muita gente, a culpa era do cristianismo, que teria enfraquecido o império ao fazer com que as pessoas abandonassem os deuses antigos. Foi no meio desse caos todo que Agostinho surgiu com uma resposta que mudou completamente o jogo. Mas para entender o homem, primeiro a gente precisa entender a época em que ele viveu. Agostinho nasceu num período de instabilidade profunda, um mundo que estava de fato à beira do colapso. O Império Romano do século IV não era mais aquela potência unificada que a gente vê nos filmes. O poder estava fragmentado, crises econômicas eram constantes e as fronteiras viviam sob ataque. E culturalmente, era um embate direto entre as velhas tradições pagãs e o cristianismo, que estava ganhando muita força, mas ainda não era hegemônico. Foi nesse verdadeiro caldeirão de incertezas que Agostinho cresceu. E toda essa turbulência de fora se refletia diretamente na vida interior dele. Os anos de formação do Agostinho foram marcados por um conflito muito profundo tanto dentro de casa quanto dentro de si mesmo. A casa de Agostinho era basicamente um resumo do que acontecia no Império. De um lado, o pai, Patrício, um pagão que o pressionava para ter uma carreira de sucesso. Do outro, a mãe, Mônica, uma cristã fervorosa que orava pela alma do filho. Essa dualidade entre o sucesso no mundo e a devoção espiritual marcou toda a juventude dele. E essa busca por sucesso o levou para Cartago. Lá, ele se destacou como um estudante brilhante de retórica, a arte da palavra. Mas, ao mesmo tempo, ele mergulhou de cabeça nos excessos da vida na cidade. Levava uma vida boêmia, teve um filho, a Deodato, com uma parceira de longa data e vivia intensamente os debates e as paixões daquela metrópole africana. Só que a inquietação intelectual nunca o abandonou, sabe? A busca por respostas o levou a uma jornada filosófica que o afastaria de suas primeiras crenças e o levaria para o coração do império. Nessa busca por uma explicação racional para o problema do mal, Agostinho encontrou o maniqueísmo. A ideia de um universo dividido entre o bem e o mal pareceu super convincente para um jovem atormentado por dúvidas. Ele seguiu essa crença por quase uma década, tentando achar uma resposta lógica para o sofrimento no mundo. Mas aí, já em Roma e depois em Milão, ele começou a se desiludir com as respostas, que pareciam meio simplistas, do maniqueísmo. Foi quando ele encontrou o neoplatonismo, que trouxe uma ideia revolucionária. O mal não é uma força oposta ao bem, mas sim a ausência do bem, uma imperfeição. Essa visão criou a ponte que ele tanto precisava entre a razão e a fé. E a peça final desse quebra-cabeça foi o Bispo Ambrósio, lá em Milão. Agostinho, que até então achava o cristianismo intelectualmente inferior, ficou fascinado com a eloquência e a profundidade filosófica de Ambrósio. Ele interpretava as escrituras de forma alegórica, revelando significados que Agostinho nunca tinha sequer imaginado. E todos esses caminhos, a crise pessoal, a busca intelectual e a influência do Ambrósio levaram a um único momento, um momento dramático, o clímax de toda a sua jornada. A questão que o atormentava era exatamente essa. Imagina a cena. Ele está num jardim em Milão no ano de 386, em completo tormento. Ele já reconhecia a verdade do cristianismo, mas se sentia preso aos seus desejos, às suas ambições. Como resolver essa batalha interna? Foi nesse momento que ele ouviu o que parecia ser a voz de uma criança vindo de uma casa vizinha, repetindo essas duas palavras em latim, tolli legi, pega e lê. Ele não interpretou aquilo como uma coincidência, mas sim como um comando divino. Então ele pegou um livro com as cartas de Paulo, abriu ao acaso e leu uma passagem que falava diretamente sobre a sua luta contra os desejos da carne. E naquele instante, como ele mesmo descreveu, a dúvida simplesmente se dissipou. A busca intelectual e espiritual que durou anos terminou ali, em um momento de profunda conversão. Aquela conversão reorientou completamente a vida dele. O professor de retórica que buscava a glória do mundo daria lugar a uma das figuras mais importantes da história da Igreja. E a sua nova trajetória foi meteórica.
Pouco depois da conversão, ele foi batizado, voltou para sua terra natal na África e fundou uma comunidade monástica. Sua fama de sábio se espalhou, e mesmo contra sua vontade inicial, ele foi ordenado padre e depois bispo de Hipona. Lá, ele se tornou um líder central no combate a movimentos que eram considerados heréticos na época. E foi como bispo que ele produziu seus trabalhos mais duradouros. As Confissões, por exemplo, inauguraram o gênero da autobiografia espiritual, um mergulho profundo na própria alma. E em resposta direta à crise do saque de Roma, ele escreveu A Cidade de Deus, sua obra monumental sobre o sentido da história. Os últimos anos dele foram um espelho do colapso do mundo ao seu redor. Mas enquanto o império caía, as ideias de Agostinho estavam apenas começando a construir um novo mundo. Essa linha do tempo é impressionante. Pensa só, em 410 Roma cai e ele começa sua obra-prima. Em 429 os vândalos invadem o norte da África. E em 430 Agostinho morre durante o cerco à sua própria cidade, Hipona. Ele literalmente testemunhou o fim de uma era em primeira mão. Mas o seu legado sobreviveu às ruínas. Conceitos como o pecado original e a necessidade da graça divina, o mal como ausência do bem, o tempo como uma experiência subjetiva da alma e a história como essa tensão entre a cidade terrena e a divina, tudo isso se tornou o pilar do pensamento medieval, da reforma protestante e até da filosofia moderna. E isso nos leva à pergunta final. Em um mundo que, hoje, de novo, é marcado por crises, instabilidade e uma busca por sentido, qual dessas ideias de Agostinho ainda ressoa? A reflexão sobre a natureza do mal, a fragilidade do poder terreno, ou talvez a busca por uma cidade interior que nenhuma crise pode destruir? A questão permanece.